Bom dia a todos, meu nome é Giovana Natália Costa, sou aluna do curso de farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje eu vou falar um pouco sobre biomateriais, que é o tema da revisão bibliográfica que eu estou realizando durante a quarentena. E essa revisão bibliográfica é referente à minha iniciação científica, onde eu sou orientada pelo professor doutor Marcelo Gomes Speziale, no Laboratório de Tecnologias em Líquidos Iônicos Suportados, CILTILAB. Neste seminário eu vou abordar os seguintes tópicos: introdução, as propriedades dos biomateriais, biocompatibilidade, etapas do desenvolvimento, os profissionais envolvidos nestes processos, aplicações, conclusão e referências bibliográficas que eu utilizei. Bom, os biomateriais, eles podem ser definidos como ferramentas que estabelecem conexão com os organismos e sistemas biológicos, através de aplicações em diagnósticos, vacinas, cirurgias ou terapias. Ou então em exemplos como esses da imagem, que são lentes de contato, próteses ortopédicas e válvulas cardíacas. Os biomateriais são utilizados desde muitos anos, e o primeiro relato foi por volta de 4.000 anos, onde trataram o reparo de ferimentos. E os biomateriais, eles podem ter origem natural, que são as fibras de proteínas, colágeno purificado, tecidos tratados e polissacarídeos, ou então de origem sintética, que é os metais, as cerâmicas e os polímeros. E a atuação dos biomateriais ela é de grande importância para a área da saúde, pois ela restaura, trata ou substitui tecidos, órgãos ou funções do organismo, e isso melhora a qualidade de vida do paciente. As propriedades são importantes para o meio que será empregado, pois leva-se em conta as interações dinâmicas com o meio biológico inserido, como na substituição de órgãos, tecidos e os implantes. E as propriedades elas são divididas em 5. Tem as propriedades mecânicas relacionadas à tensão de ruptura, alongamento e flexibilidade, as propriedades físicas relacionadas à morfologia da superfície, energia superficial e encaixe anatômico, as propriedades químicas relacionadas à densidade, estabilidade, resistência à esterilização e forma de degradação quando em contato com o organismo, as propriedades de superfície relacionadas à tensão superficial, hidrofobicidade, hidrofilicidade e rugosidade, e, por fim, as propriedades biológicas relacionadas à biocompatibilidade, citotoxicidade, alergenicidade, estimulação de adesão e proliferação celular. Biocompatibilidade é uma propriedade muito importante dos biomateriais, pois ela refere-se à capacidade de um biomaterial exercer seu papel esperado em um determinado tratamento médico, sem desencadear alguma resposta alérgica, inflamatória, irritante ou tóxica. E ela depende basicamente de 3 fatores, que é a estrutura química e física dos materiais componentes, dos tipos de tecido do paciente que vão ser expostos ao dispositivo e do tempo de exposição para este dispositivo. Então, para garantir a segurança do dispositivo médico, é feita uma avaliação desta biocompatibilidade, e ela ocorre por meio de testes que seguem um padrão conhecido como ISO 10.993. E este padrão, ele possui várias partes. A primeira é feita um guia de seleção de testes, ou seja, eles vão selecionar os testes que serão feitos. A segunda engloba as condições necessárias de bem-estar animal. E a terceira e as demais etapas, elas abrangem procedimentos de testes específicos, além de outras complicações pertinentes aos testes. E um exemplo desses testes são os ensaios de citotoxicidade, testes de sensibilização, irritação ou reação subcutânea, toxicidade, genotoxicidade, irritação de pele in vitro, dentre outros testes que são feitos.
O desenvolvimento dos biomateriais é constituído por diversas etapas. A primeira é a identificação da necessidade, que pode ser para um tratamento médico, a substituição de um órgão ou simplesmente para o uso de cosméticos. A segunda etapa é o desenvolvimento do dispositivo, onde é feito o projeto do dispositivo que será criado. A terceira etapa é a síntese do material. A quarta etapa é o teste do material. E esses testes são feitos para avaliar a composição, estrutura, propriedades mecânicas, toxicologia, bioestabilidade mecânica e química e bioreação ao material, que, por exemplo, são interações com proteínas, ativação de células e reação do tecido onde será aplicado. A quinta etapa é a fabricação. Então, assim que a gente escolhe um material conforme os critérios atendidos, a fabricação dele será feita. A sexta etapa é a esterilização e embalagem. A sétima é o teste do dispositivo, ou seja, assim que esse dispositivo ele está pronto, ele passa por vários testes, como por exemplo, toxicologia, teste em vivo e teste em animais. A oitava etapa são as questões regulatórias, como, por exemplo, a pré-aprovação no mercado, estudo clínico limitado, os testes clínicos iniciais e o monitoramento de uso a longo prazo. A nona etapa é o uso clínico, onde esses biomateriais vão ser usados nos pacientes. E a 10ª etapa é a análise do explante, porque mesmo após ter passado por testes clínicos e a aprovação do mercado é feita, a análise e registro do explante é coletado de pacientes para realizar exames patológicos e detectar possíveis falhas que venham a ter, e assim eles podem corrigi-las para garantir, que o biomaterial seja realmente efetivo. Para garantir uma análise minuciosa e multidisciplinar, contendo todos os aspectos exigidos para o desenvolvimento dos biomateriais, diversos profissionais são envolvidos nestes processos. O inventor ele vai ser necessário para a identificação da necessidade e do desenho do dispositivo. O químico, ele é necessário para o desenho do dispositivo, síntese do material, teste do material e análise do explante. O mecânico, ele é necessário para o teste do material e para a fabricação. O engenheiro, ele é necessário para o desenho do dispositivo e fabricação. O médico ou o dentista, ele é necessário para a identificação da necessidade, desenho do dispositivo, teste do dispositivo e uso clínico. O bioengenheiro, ele é necessário para o teste do material, teste do dispositivo, esterilização e embalagem, regulamentação e análise do explante. O desenhista industrial, ele vai ser necessário na esterilização e embalagem. O advogado, ele vai ser necessário para cuidar das questões regulatórias. E o patologista, ele vai ser necessário para o teste dos dispositivos e também para a análise do explante. Aplicação. Os materiais utilizados para a produção dos dispositivos, eles são divididos conforme a natureza química, em metálicos, polímeros ou cerâmicas. Os metais, eles possuem um excelente desempenho mecânico e por conta disso, frequentemente eles são utilizados como constituintes estruturais, com o objetivo de substituição, reforço ou estabilização de tecidos rígidos, que são constantemente sujeitos a altas cargas de tração e compressão. Então, para eles serem empregados de forma segura, eles precisam apresentar algumas características, como ser biocompatível, ser resistente à corrosão, ser quimicamente estável para não degradar no ambiente biológico e eles precisam apresentar um módulo de elasticidade similar ao do osso humano. E os metais eles têm uma vantagem, que eles possuem baixo custo, e as aplicações são, por exemplo, como em fios,
parafusos e placas para fixação de fraturas, como exemplo, são as placas de titânio, implantes dentários e próteses para substituição de articulações, como mostra na figura abaixo. E os metais mais utilizados são o ácido inoxidável, titânio e as ligas de titânio, ligas à base de cobalto e cromo, ligas de ouro e produtos de prata. As cerâmicas possuem um vasto campo de aplicação, que pode ser devido à alta compatibilidade química com o meio fisiológico e com os tecidos rígidos onde ela será inserida. Ela também é resistente à corrosão, ao desgaste e à compressão. Também são estáveis em meio ácido, mas ela possui algumas desvantagens, como quebra facilmente e também possui baixa elasticidade. Por conta disso, elas não são muito aconselhadas para as aplicações em locais sujeitos a alta tensão e que precisam de sustentação. E suas aplicações podem ser em diversas áreas, como em próteses ortopédicas, dispositivos para reconstrução odontológica, válvulas cardíacas, traqueias artificiais e preenchimentos ósseos. E uns exemplos de materiais cerâmicos é a alumina, zircônia, biovidros, vitrocerâmicas, fosfato de tricálcio e gesso. Polímeros. Eles podem ser definidos como macromoléculas constituídas por unidades menores, que são os monômeros, e também são ligados entre si por meio de ligações covalentes. Eles são os principais biomateriais utilizados na área médica devido à sua facilidade de fabricação para produzir diversas formas. Um exemplo são os fios e as partículas. Eles possuem um custo acessível, uma boa biocompatibilidade e também não são corrosíveis. Mas eles também apresentam desvantagens, que é a difícil esterilização e a baixa resistência mecânica. E as aplicações dos polímeros, elas podem ser como em lentes de contato, em carreadores de células, em dispositivos para liberação de drogas, suporte para crescimento celular, tubos de drenagem e catéteres, entre outros. E alguns materiais poliméricos utilizados são o polietileno, polipropileno, ácido hialurônico e a quitosana. Conclusão. Ainda não possui, pois eu ainda estou fazendo a revisão bibliográfica, mas assim que tiver, eu posso enviar para vocês. Referências bibliográficas. Aqui estão algumas referências que eu usei, que foi um artigo e um livro. Eu agradeço a todos pela atenção.